Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a função do primeiro grau. Essa é a primeira função, tipo de função que a gente aprende e na verdade ela é a mais importante, porque entendendo o comportamento dessa função a gente consegue entender um pouquinho melhor essa relação de função que a gente já aprendeu lá na nossa aula mais teórica, né, de entender o que é uma função e de fato a gente consegue expandir o nosso pensamento para funções um pouco mais complexas, tipo a do segundo grau, logo depois disso exponencial, logarítmica e as trigonométricas. Bom, primeira coisa importante é a nossa definição de função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? É uma função que respeita essa expressãozinha que está aqui em cima. Ó. Ela vai ser do tipo ax mais b, onde esse a tem que ser diferente de zero, gente, e importantíssimo, a e b são números reais, beleza? Então pode ser qualquer númerozinho que você quiser, exceto aqueles caras complexos, né, que a gente aprende lá no finalzinho do nosso curso. Aqui, gente, é importante você perceber que o coeficiente angular é o nosso a e o nome, ele precisa ser respeitado. Você tem que saber o nome, você tem que decorar esse nome. E logo depois disso, coeficiente linear. Então o angular, que é o a, ele sempre acompanha o x. O linear é aquele cara que está sozinho. Então aqui embaixo nesse exemplo, ó, vem ver comigo como é que você vai entender esse negócio. O nosso a aqui, gente, ele vai ser igual a 2, ó. Esse é o coeficiente angular dessa função aqui de baixo. E logo depois disso, o nosso b é igual a 3. Perceba que eu escrevi aqui em cima função afim, que é o nome mais correto para a gente usar aqui no ensino médio. Mas eu posso também chamar de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau. Só porque ele leva esse nome, né? No fim das contas, chama a função do primeiro grau porque o meu x está elevado a 1. Se tivesse elevado a 2, seria a função do segundo grau, a parábola, cai na Bhaskara e todas aquelas coisas que você já está acostumado, beleza? Aqui embaixo, ó, chamei de g de x e eu vou ter aqui, ó, o meu azinho igual a menos 4, carrega o sinal, e logo depois disso, o nosso b igual a 2. Gente, fechei aqui no canto. Então, reconhecer o coeficiente angular e o linear é fundamental, né? O linear, perdão, ele é fundamental. Tem que reconhecer esses dois carinhas. Aqui embaixo, ó, eu coloquei diferente, ó. Y é igual a menos x mais 7. Gente, y pode substituir o nosso f de x, g de x, não tem problema nenhum, é uma nomenclatura, é um jeito de escrever. Tanto é que muitos de vocês talvez estejam mais acostumados com essa escrita aqui de baixo. Mas aí não tem coeficiente angular, ó, tem um menos só na frente? Tem sim. Nesse caso, nosso coeficiente angular é menos 1 e logo depois disso o linear ele é 7. Então tá feito, gente. Identificar o a e o b é muito importante. Eles são os elementos mais importantes. Vocês vão perceber que o a, gente, é fundamental para a gente entender o comportamento da nossa função do primeiro grau. Se ela é crescente, decrescente, no próximo vídeo eu vou te ensinar isso. Mas antes, ó, dá uma olhadinha no meu plano cartesiano. A gente vai desenhar. Mas já, né, todo vídeo que eu vejo, toda aula que eu vejo, a gente desenha lá no finalzinho da aula. Pois é, aqui é diferente. Por que eu desenho antes? Porque esse comportamento dessa função, ele precisa ser entendido já. Porque você vai perceber que qualquer probleminha que você for fazer depois, vai ficar muito mais fácil com o conhecimento gráfico. Mas eu não sei desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau. Vem comigo que você vai aprender agora. Seguinte. Primeira coisa importante para se desenhar uma função do primeiro grau é você lembrar que essa função ela relaciona x e y, né? Então se eu jogar valores para x, eu vou colher valores para y. E a gente vai conseguir criar o nosso famoso par ordenado ali dentro, que é um pontinho, né? Então, galera, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no cantinho, ó, e faz uma tabelinha. Lembra que a gente tinha uma tabelinha de valores, né? Para quem já estudou função uma vez na vida, ó, tá aqui nossa tabelinha de valores. O que eu vou fazer no final das contas, gente? Eu vou jogar valor para x, colher em y, e aí eu vou entender o comportamento dessa função. Então tá aqui meu x e meu y, perceba que já usei a notação do y ali no canto, e gente, joga valor para x. Normalmente a gente fala para vocês, alunos, sempre assim, gente, joga valor fácil no x, e o melhor de todos para você jogar é o zero. Você não é obrigado a jogar, mas o zero é o melhor. Mas por que o zero é o melhor ponto que eu tenho que jogar aí? Porque, galera, se você jogar zero aqui no cantinho, ó, você zerou o nosso x, beleza. Se esse cara for zero, ó, vai sobrar menos 1. O nosso y fica como menos 1. Mas e daí? E daí que o 0 em x menos 1 em y é esse pontinho que tá aqui, ó, que eu tô marcando forte aqui, ó, de laranja. É isso, cara. Por que esse ponto é muito importante? Porque ele é o ponto de encontro com o eixo y. Então, toda vez que isso acontecer, eu jogo 0 no x, eu descubro o ponto de encontro com o eixo y. 100% das vezes. Quer uma manha melhor ainda? Esse cara que está aqui embaixo, que é o nosso menos 1, ele é o próprio coeficiente linear. O linear, olha que massa, o linear ele sempre aparece como elemento onde a gente cruza o eixo y. Então você não precisa nem pensar. Você olha para a função, olhou o coeficiente linear, o b, você já sabe onde ela cruzou no y. Nossa, pessoal, nunca tinha pensado nisso. É porque a gente fica viciado em jogar zero no x e a gente depois joga zero no y e não sabe o que está fazendo. Na verdade, basicamente é só você olhar para a função que você já tem a resposta dada, beleza? Então fiz o primeiro elemento, tá pronto.
Agora, galera, depois disso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos jogar mais valores, né? Aqui eu recomendo que você jogue logo depois disso 0 em Y. É assim que a gente faz o desenho mais rápido, mas lembrando, você podia jogar 1 no X e ficar assim a vida inteira. Quando eu jogo 0 no Y, o que eu tô fazendo? Zerando esse Y aqui do lado, então vou colocar o esboço aqui na parte de baixo, ó, eu tô zerando o Y e logo depois disso eu tenho que descobrir quem que vai ser o meu x. Gente, a gente já teve a equação do primeiro grau, eu só vou passar um 1zinho positivo para cá e depois o 2 dividindo. E aí meu x vai ser igual a 1 sobre 2, deu quebrado. Agora, ele deu 1 sobre 2, ó, é o meu segundo ponto, 2 pontos definem uma reta, geometria básica, né, gente? E aí, no fim das contas, eu vou marcar aqui no meio, ó. Esse pontinho que tá aqui e esse carinha aqui, ó, deixa eu marcar bem esses caras, ó, menos 1 aqui, vou colocar da cor, e o 1 sobre 2. Galera, isso significa aqui no cantinho, ó, que essa reta passa por esses 2 pontos. Percebeu que eu usei a palavra reta? É porque o gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai ser uma reta. Isso quer dizer, então, que eu posso pegar a régua aqui, tô copiando agora, pego a régua aqui e simplesmente faço. É exatamente isso, gente. E aí, olha que legal, você consegue, no final das contas, com 2 pontos já traçar o gráfico, você não precisa falar mais nada. Mas se eu tiver que esboçar uma segunda fase, é só isso que eu tenho que fazer? Só isso que você tem que fazer. Mas sabe o que é curioso? Ó, esse 1 sobre 2 que surge aqui, ó, ele é a raiz, a gente chama esse cara, vamos escrever, de raiz da função. Só por que você está falando isso? É porque a raiz da função vai ser exatamente o pontinho em x que transforma o y em zero. Então, no fim das contas, você descobriu a raiz que é igualar tudo a zero, então você coloca zero no lugar do y, você descobre a raiz é 1 sobre 2, que é a resposta da equação. Pronto. Agora você traça a reta. Mas antes, deixa eu jogar mais alguns valores, só para você ir pegando jeito e perceber que você vai dar uma reta mesmo. Ó. No fim das contas, eu vou jogar 1, ó, por que não? Se eu jogar 1 no lugar do x, vamos de cabeça? Se eu jogar 1 no lugar do x, vai dar 2 aqui a continha, menos 1, deu 1 também. Então a gente pode vir aqui do lado, ó, e simplesmente traçar um pontilhadinho e perceber que esse ponto ele vai ser um ponto dessa reta. Ó. Tá feito. Olha que massa, galera. E aí, no fim das contas, eu posso ligar todos esses pontos. Na hora que eu ligar todos esses pontos, eu já tenho aí, de fato, a minha retinha toda montada. Vamos jogar mais um só? Já que a gente já tá aqui, ó. Vamos jogar mais um. Vou jogar 2 aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Olha que massa, gente. Então, o 2 bate lá no 3. Olha essa retinha crescendo, ó. Eu queria muito que você enxergasse agora isso que eu vou desenhar. Então, fica aí na aula, gente. Não vai embora, não. Ah, já entendi, vou pro próximo vídeo. Não, fica comigo. Tem uma coisa importante para te dizer. Olha que massa, a cada intervalo de uma unidade que eu tenho em x, o meu y anda 2 unidades. Sabe como é que é? Ó, a cada intervalo de 1, ó, em x, ele anda 2. Por que isso acontece? Porque meu coeficiente angular é 2. Esse 2 aqui na frente, ele diz quão rápido a gente está caminhando dentro da minha função. Então aqui, ó, eu estou espaçando 1 em x, e o meu caminhar, aqui dentro vai ser de 2. Então cada 1 em x vale 2, 1 vale 2. Você pode até brincar de regra de 3, né, se você quiser montar nesse molde. Mas, gente, já fiz tudo isso, deixa eu pegar minha régua aqui pra gente conseguir fazer de fato o desenho dessa função. Então olha que massa, ó, estão os pontinhos todos ali, ó. Vamos traçar de cara já esse gráfico. Então vou colocar aqui, ó, pra gente montar essa reta. Então vamos fazer o esboço dela. Fiz. Olha lá, gente, passou tudo isso aqui e tá aqui montado o meu gráfico da função. Você não precisava ter feito esse terceiro ponto que você fez não, né? Não precisa, gente. Na verdade, aqui a minha ideia inicial era te mostrar de fato que estava caminhando de 1 em x, 2 em y, e você começar a perceber isso nas outras funções. Ó, essa também faz isso, só que essa daqui, como tem coeficiente linear 3, ela começa aqui no y, bate no y em 3, a nossa bateu no menos 1. Olha essa aqui bate em 2 e essa aqui decresce de 4 em 4, olha que massa. Essa aqui decresce de 1 em 1, mas ela começa no 7. Legal, né, galera? Então, no fim das contas, dá pra gente sair ali com o esboço da nossa função. Galera, a função do primeiro grau é uma parte muito legal, que cai muito em vestibulares, é a função que mais cai, tá? Então, seria extremamente importante aí, da parte de vocês desenhassem esse gráfico sozinhos e eu deixo um exemplinho, um exercício pra casa, ó, vocês fazendo o esboço dessas 3 funçõezinhas que estão aqui, seguindo os mesmos moldes. Professor, eu gostei da tabelinha, vai firme. Ah, professor, eu gostei do coeficiente linear e da raiz, já faço de uma vez. Tranquilo, galera. Vê o jeitão que você gostou mais. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando um pouquinho mais, beleza? Beijo enorme. Próxima aula a gente já sai desenhando um pouquinho mais de gráficos. Valeu!